Está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos continuar abordando a pandemia de Covid-19. Mas dessa vez, nós vamos falar do setor financeiro, de como essa crise está afetando a área de eventos, principalmente aqui na capital gaúcha. Para isso, nós vamos receber hoje o Miguel Sisto, que é coordenador do FUNPROARTE, ligado à Prefeitura da capital gaúcha, e também o Fabrício Sviroski, que é um dos diretores da AGEPS, Associação Gaúcha de Empresas e Profissionais de Eventos. Eu começo pelo Miguel. Gostaria de saber a palavra oficial da Prefeitura, como poder público, de como ela está lidando com essa crise e quais as alternativas ela está encontrando para promover eventos nesse momento de pandemia. Oi, Miguel, tudo bem? Oi, tudo bem? Muita satisfação estar aqui sendo escutado, né, e provocado pela TV Câmara, mais uma vez cuidando da nossa cidade, falando de assuntos importantes de Porto Alegre. Estou representando a Secretaria Municipal da Cultura, né, a secretaria que lida muito com eventos, né? Praticamente as manifestações artísticas são também eventos, e eventos que não são necessariamente artísticos contam com arte, com cultura, né? Qual feira, qual grande evento que não tem pelo menos um músico, que não tem uma apresentação de teatro, de dança, ou que não está envolvida com audiovisual, que não tem uma peça artística, né? Então, os eventos são, na nossa visão de gestores da cultura, muito importantes. E é justamente, né, o que parou totalmente primeiro e o que a gente sabe que vai voltar por último. Essas manifestações dependem de público, o público é aglomeração e a gente sabe que isso não pode acontecer. Então, nos preocupa muito essa situação que já perdura aí, tá fazendo mais de um ano, né, que os eventos foram totalmente parados, né, alguma coisa aconteceu. A gente teve iniciativas que foram de resistência, que tentaram fazer eventos através de drive-ins, né, a gente acompanhou e trabalhou junto com autorizações, com gestão de eventos, né, mas eles não foram suficientes para colocar nossa economia em vida, né, para colocar nossa economia da cultura, das artes para girar através dos eventos. Imagina que um circo precisa muito dessa participação de eventos e realmente não tem. Como resolver essa situação? A gente tem que olhar também para os nossos artistas, que não são centenas em Porto Alegre, são milhares. Fizemos levantamentos, trabalhamos com fomentos até federais, nós tivemos aí no ano passado a Lei Aldir Blanc, que ainda está implementada, ainda está prestando auxílio aos artistas, né, onde foram injetados na cidade 9 milhões e 700 mil, mais ou menos, né, um pouco, eu não recordo exatamente o número, mas foi esse o aporte federal que a gente conseguiu executar quase que completamente em Porto Alegre, prestando auxílio. Artistas se beneficiaram disso também a nível estadual, o que compreende Porto Alegre, na nossa região, né, e conseguiram fazer trabalhos virtuais com esses recursos federais. Nós também tivemos a aplicação de recursos de auxílio emergencial no ano passado, né, onde o artista recebia um recurso, ele não pode fazer o evento dele, não pode fazer ação teatral, não pode fazer uma apresentação musical numa feira, em qualquer evento, mas ele podia, com esses recursos, fazer uma apresentação online. Então, as nossas redes, para quem acompanha os nossos artistas, elas foram inundadas com esses benefícios. Aldir Blanc, lei federal, e também o auxílio emergencial da prefeitura, que esse era recursos do fundo, dos nossos fundos municipais, né? Infelizmente, a situação perdura e a crise vai se agravando no setor. Então, na falta de eventos, os nossos artistas perdem trabalho, perdem remuneração, isso é muito sério, porque restam pouquíssimas alternativas. Então, a nossa realidade hoje, como Secretaria da Cultura, é pensar na gestão futura e tentar amenizar isso que já virou um sofrimento e que é uma situação de risco. Então, atualmente, nós estamos resgatando os grandes eventos da cidade, resgatando os nossos fundos municipais, os nossos fomentos, mas isso é para um futuro pós-pandemia, que depende também de uma melhoria da situação da cidade. Então, drasticamente, nós hoje estamos trabalhando para tentar adquirir cestas básicas para os artistas, um trabalho que foi feito no ano passado, mas que infelizmente precisa ser feito novamente. Então, recursos da cultura
indo para o básico da sobrevivência, porque a gente precisa manter o artista que vai fazer o evento no futuro, né, vivo. E isso é lamentável, muito triste, e é a nossa situação atual. Então eu resumo assim, né, um pensamento de melhora, um planejamento de melhora para o futuro, mas uma situação crítica de hoje, né, onde a pessoa, o artista que é qualificado, que tem talento, que tem trabalho, que quer muito trabalhar, que o que mais gosta de fazer é trabalhar pelas artes, é fazer o seu evento, sua peça de teatro, seu espetáculo de circo, seu cinema, e não está podendo atualmente. Isso é realmente bastante triste, mas a gente espera vencer isso, né? Com o que todo mundo espera, com a vacina, né? Com a imunização da sociedade. É um cenário bastante delicado, com certeza, por isso nós resolvemos trazer esse assunto à tona, estamos debatendo ele, e justamente gostaria de passar a palavra para o nosso outro entrevistado desse encontro virtual, que é o Fabrício Sviroski, como voz ativa dos representantes do setor de eventos. Ele é um dos diretores da AGEPS e vai nos explicar agora, Fabrício, do que se trata essa entidade, quem faz parte dela e qual o cenário atualmente. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês, com o integrante da Prefeitura, com a TV Câmara. Eu sou o Fabrício Sviroski, tenho uma empresa que é Artimagem, de fotografia e filmagem de eventos. Sou um dos diretores da AGEPS, que é a Associação Gaúcha de Empresas e Profissionais de Eventos, e a gente vem tentando, durante todo esse tempo, convergir ideias para que o setor consiga sobreviver, né? E consiga chegar pós-pandemia ativos, né? Então, durante esse ano todo, a gente passou por vários momentos da pandemia, né? E é um momento muito triste, né? A gente não gosta de ver colegas, familiares, parentes, famílias sendo perdidas, destruídas. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tenta olhar para os nossos trabalhos, né? Que é o que mantém a gente, nossa vida ativa e digna, né? Então, a gente tenta convergir ideias e a gente, depois de algum debate, a gente chegou ao ponto que a volta dos eventos em si, ela é muito difícil nesse momento, né? A gente trabalha com sonhos, com alegrias, com momentos felizes na vida das pessoas, né? Então, a gente acredita que só vai existir uma volta plena e uma possível retomada após grande parte da população ser vacinada. E, enquanto isso, a gente precisa unir esforços tanto da nossa classe, tanto das empresas e profissionais de eventos, como das esferas governamentais, prefeitura, estado, governo federal, para que a gente consiga permanecer em casa, consiga não trabalhar, né, e consiga continuar apoiando as medidas de isolamento que vão permitir que essa pandemia dê uma diminuída e dê uma baixada, né? E a gente conseguiu, durante esse tempo, conversar muito bem com a prefeitura, né? A prefeitura nos recebeu super bem, pensou conjuntamente conosco em ideias, né? Que em breve serão apresentadas, né, para votação, e temos que pensar em outras formas, né, como o Matheus comentou, né, de fomentar essa retomada, né? Acho muito interessante isso, para que dê oportunidade para as pessoas que estão há um ano paradas de poder retomar suas atividades, né, quando isso começar a passar. E Fabrício, você acredita que é possível dizer quanto esse setor de eventos acabou perdendo em faturamento no decorrer desse último ano de pandemia? Em números eu não tenho assim uma projeção, né? Eu vi debates no Congresso Nacional e no Senado Federal também sobre isso, e alguns deputados e senadores apresentaram alguns números, né? Algumas estimativas, mas da nossa associação, né, que ela engloba tanto empresas como profissionais de eventos, a maioria está com de 0 a 30% de faturamento. Quem tem 30% de faturamento é um abençoado, né? Porque toda a questão assim que a gente comentou no início, temos que nos reinventar. Mas o que é o reinventar se a gente não tem o evento em si, o trabalho em si, né? Então é muito difícil, né? Eu como profissional da parte fotográfica e cinematográfica, ainda tenho alguns caminhos, assim, né? Mas é muito difícil igualar o faturamento que eu tinha antes ou chegar perto dele, né? Então, só que ao mesmo tempo que a gente diminui o nosso faturamento,
nossos custos permanecem iguais, né? Nossos custos permanecem elevados, porque a gente tem folha de pagamento, a gente tem impostos a cumprir, e eles não diminuíram, né? Só fazendo um parênteses, né? Por boa parte do ano passado, teve a MP 936, que possibilitou redução de jornada, possibilitou suspensão de trabalho, né? E como contrapartida para o empregador, a gente teve que manter os funcionários pelo tempo que a gente usou esse auxílio, né? Eu achei muito boa a MP, acho que protege o trabalho, protege a empresa, só que o problema dela é que ela acabou, né? Então a gente vem desde dezembro com, por exemplo, 100% da folha, né? Tendo que pagar até o terceiro, mês de janeiro, fevereiro, março, para abril, pagando 100% da folha, que representa boa parte dos custos das empresas, né? E aí a gente se vê numa situação um pouco delicada, assim, né? Porque realmente não tem da onde tirar esse recurso, né? E aí eu, como empresário, assim como outros colegas, a gente fica um pouco de mãos atadas, assim, porque a gente não tem como faturar, não tem como demitir, que não é a ideia, porque boa parte dos meus colegas, assim, preferiu e optou manter o time, confiar que a crise iria passar e manter o time forte e unido para quando voltar. A boa notícia é que está sendo tramitada um projeto de lei, que é o PERS, né? Que é um projeto de lei para o setor de eventos, tramitou já no Congresso Nacional, passou para o Senado deu uma aprimorada nele, e agora ele voltou para o Congresso, acredito que nos próximos dias seja passada para a sanção presidencial, e esse projeto ele retoma esses auxílios, que eles dão um grande fôlego para as empresas poder manter os empregos, que a grande ideia é a gente manter os empregos, porque a gente não quer que se crie uma massa de falidos e desempregados, né? Porque todo esse pessoal ele volta para a sociedade, né? Então a ideia é manter os empregos para quando for a retomada todo mundo esteja forte, são, saudável, espero, e a gente precisa desse auxílio, mas só esse auxílio do governo federal ele não basta, né? A gente ainda vai precisar de contrapartidas do governo, dos governos municipais e estaduais, né? Porque existem impostos estaduais e municipais que o governo federal não pode se intrometer. Então, assim como o Matheus falou, de ideias para o fomento, né, na volta, mas a gente também precisa de auxílios reais e urgentes, imediatos, para que a gente possa existir na volta, né? Assim como eu falo assim mais com mais assim sabedoria da parte empresarial, né? Eu vejo colegas que são os freelancers, que são os trabalhadores que a gente costuma chamar o pessoal da graxa, né? A gente tem que tentar achar alternativas para essa turma que está sem trabalhar e que não tem que não tem assim condições assim de se manter, né? É bem triste, né? O Matheus falou que existem ações para a gente entregar cestas básicas, e nós da GEPS a gente tenta fazer muitas ações, já fez algumas, para que a gente possa auxiliar essas pessoas que estão sem emprego, né? Imagina, tu é um montador de festa, tu é um DJ, tu faz isso semanalmente, 2, 3 vezes por semana, e aí de repente tu fica um ano sem poder fazer isso, né? Nem todo mundo consegue se realocar em algum outro setor, né? Então é um assunto bem delicado e bem importante, assim, a gente conseguir debater para achar alternativas, né? Para essas pessoas que estão realmente necessitadas no momento, né? Agora, Miguel, você falou na sua primeira explanação que a prefeitura tem buscado mecanismos para contornar essa situação e auxiliar o pessoal que trabalha no setor de eventos. Mas com base também nesse cenário que o Fabrício acabou relatando há pouco para nós, quais as alternativas, como a prefeitura tem trabalhado para conseguir promover algum tipo de cultura e também dar algum tipo de auxílio financeiro, uma perspectiva de receita para o pessoal que faz parte dessa área? É uma situação, né, que complica e nos bota numa situação de batalha mesmo, de tentar conseguir algo, né, que vá minimizar esse dano, porque o dano ele está muito estabelecido, né? É uma pandemia que derrubou vários setores
e que parece que para os eventos atinge mais, né, do que as outras áreas. Claro, a gente tem que sempre cuidar caso a caso, né? Mas quando a gente olha para os nossos eventos, para nossas manifestações culturais e artísticas, a gente vê o prejuízo estabelecido. Então, como que a gente combate isso, sendo que a gente tem que fazer gestão, planejamento, são políticas públicas, e as políticas elas não podem sair para a rua, elas não podem gerar o evento, elas não podem promover uma ação, não podem fazer um festival, né? Não pode fazer assim sessões de cinema, não pode fazer sessões de teatro, de dança, apresentações, shows musicais. É tudo presencial, tudo envolve, né, uma ligação de pessoas, né, uma aglomeração de pessoas, uma festividade, os momentos onde a gente sai né, como população, assim, a gente sai de casa, às vezes leva a família, às vezes curte com os amigos, né, mas vai passar aquele momento bom, usufruir de um bom evento, assistir um bom filme, né, assistir uma boa peça de teatro, poder ir num museu, ou poder desfrutar mesmo na rua de um músico que está ali à disposição, né, por troca de um trocado, ele está ali fazendo o seu show, né, está entregando para a população a sua arte. A gente não, a gente teve tudo isso de uma hora para outra cortada e sem poder restabelecer. Não há perspectiva de restabelecer enquanto tiver a pandemia. E a pandemia é o problema de todos e a solução também é a solução igual para todos, que a gente fica torcendo, né, para que ela aconteça logo. Mediante a tudo isso, a gente tem situações emergenciais que a gente pode fazer, como, por exemplo, a distribuição de cestas básicas que teve o ano passado. Só que todos lembram, né, a gente tinha uma perspectiva de não perdurar tanto a pandemia. Quando a pandemia começou, nós achávamos que era 2 meses. Foi avançando, daí a gente se deu conta e pensou, bom, de repente são 3 ou 4 meses. Depois a gente viu, né, como sociedade, até escutando os estudiosos, escutando as pessoas da área da saúde, que foram também pesquisando e encontrando saídas. A gente viu que era um semestre, depois a gente viu que era 1 ano, e agora são 2 anos. Né? Então, ela vai progredindo e o tempo vai aumentando. Né? Então, a gente precisa estar se adaptando a isso e a gente começa a usar as mesmas medidas que a gente usou lá no início, que é a distribuição de cesta básica, que é o que, infelizmente, né, as pessoas que trabalham com eventos precisam, sejam técnicos ou sejam artistas, às vezes estão precisando, tem muitas famílias, né, e a Secretaria da Cultura faz essa distribuição apenas para artistas e técnicos, né, e presentes, assim, em boa parte dos eventos que a gente consegue assistir. Depois a gente tem os auxílios emergenciais, né, que a gente conseguiu instaurar lá no ano de 2020. Agora já não se fala mais disso, porque a gente teve um terceiro auxílio que foi o Aldir Blanc, que era um auxílio federal, mas o município e o estado também tinham que operar. E nós tivemos que operar isso com uma força de vontade e uma dedicação muito grande, porque nós não tínhamos pessoal suficiente para distribuir todos esses recursos. Tudo no Brasil está muito burocrático e a burocracia ela nos causa um grande dano, porque demora para chegar o recurso para a pessoa que precisa, porque tem prestação de contas, que é bastante complicada para as pessoas que não estão acostumadas, né? E os nossos artistas às vezes não estão, os nossos técnicos às vezes não estão. Nós tivemos que atender com esses auxílios, por exemplo, comunidades indígenas, que não está na lida, assim, não é acostumada a lidar com documentos, com nota fiscal, com comprovante de pagamentos, com certidões negativas, e tudo isso precisou ser operado. Então houve um grande esforço da Secretaria Municipal da Cultura para que esses recursos chegassem nas pessoas, isso durante o ano de 2020. Nas pessoas que fazem, que realizam lá as suas atividades artísticas, lembrando que toda atividade artística, normalmente, né, quase que totalmente, todas elas são um evento. E com essas ações, né, a gente consegue não resolver, mas a gente consegue suavizar, né, o problema dessas pessoas, que é renda, né, que é se manter e se manter vivo. Nesse momento, a gente precisa manter o artista vivo, precisa manter o técnico vivo para ter o evento amanhã. Né? Se a gente perde o artista, perde o técnico para a fome, por exemplo, ou para a doença, a gente perde o nosso patrimônio
cultural, artístico, a gente perde a nossa capacidade de promover esses eventos aí para a sociedade. Então, as ações, elas são de sobrevivência, infelizmente. O que aconteceu? Como foi prolongando, eu ia dizendo antes, né, o estado de pandemia, necessidade de afastamento, de isolamento social, né, o nosso problema também vai aumentando com o tempo. Algo que não dava para se prever lá no início de 2020, não dava para prever no início do segundo semestre de 2020, mas agora, chegando no final de 2020, a gente viu que ia se prolongar. Tudo muito burocrático, tudo muito difícil, economia fraca, os recursos da cultura, o recurso do evento também fica fraco. Então a gente tem as mesmas dificuldades e começa a operar os mesmos sistemas. Compra de cestas básicas para situações mais urgentes e calamitosas, né, que são pessoais, daí precisa ver caso a caso, e também um auxílio tentando resgatar os nossos programas, né? Por exemplo, prêmio açorianos, que é comum, né? Tem todas as áreas das artes, tem literatura, audiovisual, dança, teatro, música, né? Nós temos o prêmio açorianos. É importante manter esse prêmio açorianos, mesmo que algumas ações não possam ter feitas, porque para poder continuar valorizando as artes, para que elas continuem sendo estimuladas, né, e para que elas possam permanecer vivas e fortes nas memórias das pessoas, e também dando aquele reconhecimento para o artista que ele precisa. Então isso é um evento que a gente acaba mantendo. E agora a gente pensa assim, olha, quem sabe em vez de dar um troféu, quem sabe a gente volta com uma premiação que já foi em dinheiro. Não que isso vá mudar, o dinheiro também não é muito, a gente tem um orçamento muito limitado na cultura, mas tu pensa assim, ó, se eu conseguir contemplar um artista, que é aquele que vai fazer a graça, vamos dizer assim, do nosso evento, né? Não menosprezando as artes, porque ele também pode levar uma outra mensagem, uma mensagem mais poética, né? Mas ele precisa desse pouco recurso para se manter, né? Então a gente vai pensando em ações assim, olha, quem sabe esse prêmio, não vamos desistir do prêmio, vamos fazer remotamente, vamos valorizar as ações que foram feitas pela internet, porque quase ninguém se pôde se encontrar. Não teve, por exemplo, peça de teatro, né? Eu não conheço um teatro que recebeu pessoas, porque estavam todos impedidos, né? E os artistas, via de regra, são inteligentes e são seres pensantes, né? Que atuam também com reflexão sobre a sociedade. Então, assim, eu não vou expor o meu público, é de se esperar, e a gente observa muito isso, essa responsabilidade do artista. Então, apesar disso, apesar de a gente não ter o presencial, não ter aquele fundamental, a gente teve manifestações. Então, essa é uma ação, manter prêmios açorianos, né, adaptá-lo e, quem sabe, conseguir para aqueles que são que ganham o destaque, né, ganham um pouco de recurso, em vez de a gente gastar o parco recurso da cultura com um troféu. Eu acho que o artista precisa mais do dinheiro do que do troféu no momento, né? Infelizmente, a situação é crítica, sim. Então, a gente fica aguardando. A Lei Aldir Blanc, que era um outro ponto que eu vinha falando, né, que é um auxílio federal, também está em tramitação. Tem um movimento nacional solicitando novamente esse auxílio, porque a gente entrou em 2021 e ele continua necessário, né? Então, são, via de regra, as mesmas ações que teve em 2020, e a gente não encontra meios nem caminhos de fazer diferente. Cestas básicas para a situação mais crítica, auxílios emergenciais, no caso, por exemplo, do Açorianos, que a gente tenta reverter um benefício de um troféu em recurso. Também, assim, por exemplo, estamos tentando preparar um edital do hip hop, para contemplar artistas pela sua trajetória do hip hop. Um reconhecimento merecido aos artistas. O hip hop, a gente sabe, ele atua muito em comunidade carente, né, e são artistas que conseguem fazer a sua arte em condições assim, onde eles não têm situações ideais, né? Não tem um espaço do hip hop onde eles exercem sua atividade assim mesmo, são heróis, né, e estão em pontos vulneráveis da nossa cidade. Como é que esse prêmio acontece? Que a gente vai pensando, prêmio para o hip hop. É um reconhecimento, daí o artista ganha esse valor, um reconhecimento que é muito importante para a sua carreira, né? Isso consta lá para o artista, ele é valorizado, mas ele também ganha um recurso, né? Um recurso financeiro, que não pode ser muito devido à nossa limitação, mas que já o ajuda, pelo menos naquele mês, pelo menos naquele momento. Então isso é uma ação de auxílio emergencial, né, da Secretaria da Cultura. Então a gente vê, tem eventos de hip hop que não acontecem, como todos os outros eventos.
mas a gente tem essa possibilidade e é isso que a gente está implementando. Então, cestas básicas, auxílio emergencial, o exemplo é o edital do Hip Hop que a gente está elaborando, e estamos aguardando ansiosamente, espero que dê tudo certo, que tenha a prorrogação da Lei Aldir Blanc, que ela possa ser implementada novamente, porque os recursos são maiores e maior para nós, agora nesse momento é muito importante, porque a gente precisa de tudo que a gente conseguir de recurso para dar esses auxílios. A Aldir Blanc também é um auxílio, né? Mas é um auxílio direto para o artista. Aí entra o técnico também, que o Fabrício estava falando, né, da preocupação dele. A gente também na área das artes chama de graxa, né? Que é aquele trabalhador que pega no pesado, né? Que ele também é sofisticado, porque ele entende de luz, ou ele entende muito de som, ele teve que estudar, ele teve que se preparar muito para ter uma expertise, né? Ou ele sabe montar um cenário, ou ele sabe montar um palco. Isso aí é bastante importante. Ele realmente não está montando palco, não está fazendo cenário, não está fazendo iluminação, nem sonorização de nada. Então ele precisa, mas ele também é contemplado tanto nesses auxílios, tanto nas cestas básicas, quanto na Aldir Blanc. Então a gente precisa dessas 3 ações. Então são os 3 pontos, né, que eu destaco, que é o que a gente está bem focado e trabalhando hoje. É um cenário de incertezas, né, onde se fala em criar mecanismos, adaptações às leis, inclusive da lei federal para a lei municipal, para que se possa ter um auxílio de forma emergencial para esse grupo de trabalhadores. Então, indo ao encontro dessas palavras do Miguel, eu queria saber do Fabrício, como é que ele enxerga essas ações do poder público. Eu acredito que o poder público, né, o governo, exige da gente um sacrifício muito grande, tanto dos empresários como dos profissionais, né? E a gente precisa de alguma contrapartida, né? Eu vejo a prefeitura muito disposta, assim, nas conversas que a gente tem, a prefeitura sempre está muito disposta, tentando achar soluções, tentando achar alternativas, que nem o Miguel comentou, né, eles estão pensando em vários pontos, né, o Miguel da cultura, mas também falei bastante com o vice-prefeito, e a gente precisa, assim, pensar nos profissionais, nos técnicos, nos artistas, nos empresários, né, então a gente precisa pensar em todo mundo. E aí a gente tem alguns recursos que a gente pode utilizar, assim, né, algumas estratégias que até estão sendo usadas em outras cidades, né, como algum tipo de isenção de imposto para aqueles profissionais e empresas de eventos, né, em nível municipal, como o IPTU, né, nesse ano já foi, mas fazer um projeto de lei para que no ano que vem se isente o IPTU dos profissionais e empresas de eventos, assim como artistas, né? Porque a gente vai, como a gente vai honrar esses impostos, né? Se a gente não tem receita, né? Então, os governos exigem da gente um certo sacrifício e a gente também precisa que o governo se sacrifique um pouco. E, claro, essa abrir mão dessa receita municipal para o município, para o estado, para o governo federal, também é ruim. Mas a gente precisa que nesse momento de crise, nesse momento atípico que ninguém esperava, que se faça alguns sacrifícios e se tire a verba de alguns outros lugares. Né? A gente tem alguns exemplos que daí não vão muito para a esfera municipal, assim, mas mais para a esfera estadual, que tem muito dinheiro parado, dinheiro que foi realocado para empréstimos, né, que não chegam na ponta, e por isso ele fica parado. E aí a gente consegue ter empresas grandes conseguindo pegar uma quantia grande de dinheiro, mas empresas menores, o pequeno empreendedor, o microempresário, o MEI, né, o microempreendedor individual, ele não tem acesso. Por quê? Porque a gente tem balizadores que são federais, né, para tomada de empréstimo, que eles fazem um corte, assim. Eles pegam e cortam uma camada grande e a maior parte das empresas e profissionais de eventos que não têm acesso ao crédito, né? Então a gente acaba tendo 15, 20 empresas que conseguem pegar uma quantia razoável para tentar se manter nesse período, né, abertas, né? Mas a gente tem 90% das empresas que não têm esse recurso e ficam totalmente totalmente sem ter o que fazer, precisando de cestas básicas, precisando de ajuda qualquer
né, para se manter vivo, né. Então a gente precisa, o Miguel falou muito bem, né, que a gente precisa, comentou da Lei Aldir Blanc, né, eu acredito até que a Lei Aldir Blanc passou no mesmo dia no Senado do que a lei da PERSE, né. E então a gente precisa de uma convergência dos três poderes, que os três poderes conversem e achem solução em conjunto com a classe trabalhadora, né, e com a classe empresarial do setor de eventos, né. E aí a gente vê, assim, claro, todos os setores precisam de ajuda, é um momento que são poucos os setores que conseguiram retomar e que conseguiram se manter prósperos nessa crise, né. Mas a gente precisa olhar com carinho para o nosso setor de eventos, né, porque a gente foi o primeiro a parar e a gente vai ser o último a voltar, né. O Miguel comentou ali que, claro, que é um artista que quer fazer um evento, quer se apresentar, e aí, de repente, daqui a 14, 15 dias, se tem notícias ruins sobre o evento, a aglomeração que ele causou, né? Ninguém quer ter isso na consciência, né? Ninguém quer causar isso. Então, a gente precisa pensar com carinho, assim, nessa classe toda, né? E aí a gente tem outros setores, como bares e restaurantes, que ó, foram muito afetados, né? Mas eles têm alguns recursos, podem trabalhar com metade da carga horária, com metade metade do público, né? Enquanto o nosso está totalmente parado, né? Então a gente precisa ter, acho que a grande chave é uma convergência de esforços em todas as esferas, né? Inclusive da nossa parte também, que a gente já vem se esforçando para se manter parado, para não fazer aglomerações, cuidar da saúde de todos, né? E honrando os nossos compromissos fiscais e trabalhistas, né? E a gente precisa da convergência, né? Que a prefeitura abra mão de algumas receitas, né? Em prol dessas pessoas e profissionais e empresas de eventos. A gente precisa que o governo federal também abra mão, que o governo federal abra linha de crédito e converse com os bancos públicos e privados. A gente precisa que o governo estadual se esforce um pouco mais para que o BRDE, que é o Banco de Fomento do Estado, consiga atender uma maior parcela, né, desse setor, né, porque, claro, o BRDE a gente entende que ele é feito para fomentar grandes empresas, grandes investimentos, grandes projetos, né, mas o governo do Estado também já abriu mão dessa particularidade, dessa peculiaridade do BRDE para conseguir auxiliar o setor, né, então, tanto na questão cultural quanto na questão de eventos sociais. Só que com as barreiras que tem para a tomada de crédito, a gente não consegue, né? Por exemplo, quem hoje, né, está conseguindo do setor manter todas as contas pagas, né? São pouquíssimas pessoas, né? Pouquíssimas pessoas que hoje não têm restrição de crédito, né? E aí como é que essa pessoa vai tomar um crédito que ela não vai também saber quando ela vai conseguir pagar esse crédito, porque ela só vai conseguir pagar o crédito que ela tomou, o empréstimo que ela tomou quando voltar a trabalhar, né? Então, quando a pessoa vai se endividar para se manter viva, para se manter ativa, para conseguir pagar suas dívidas e ter seus compromissos, mas quando é que ela vai conseguir pagar essa dívida, né? Então, é uma situação delicada e a gente está apostando, né? Praticamente boa parte do setor que conseguiu pegar empréstimo, pegou empréstimo. E aí, como o Miguel comentou, a gente no início pensou 2, 3 meses, depois a gente viu 4, 5, 6, um ano. Agora a gente está vendo 1 ano e meio, 2 anos, né? E boa parte das linhas de crédito que foram oferecidas eram com 12 meses de carência, né? Então quem pegou o Pronamp, que foi uma linha de crédito aberta pelo governo federal, está tendo que pagar agora. Só que como ela vai pagar se ele não teve recurso, né? E aí no Pronamp, a maioria das linhas de crédito que foram disponibilizadas para nós, elas se limitam a 30% do teu faturamento do ano anterior, né? Bom, o ano anterior não teve praticamente faturamento. Então a gente vai ficar com 30% do faturamento de um ano capenga, do ano que não conseguimos trabalhar. É muito difícil, né? É muito difícil. Então a gente está conversando também com deputados federais, né? Já tem protocolado também um novo projeto de lei para ser apresentado na Câmara dos Deputados, para que se abram linhas de créditos e essas linhas de crédito sejam com 100, 200, 300% do faturamento do ano anterior, né? Que não seja exigido
negativas e garantias, né, por parte do empresário ou por parte do microempreendedor individual, para que ele consiga tomar esse crédito, né, que é um crédito, né, que é uma dívida que ele está contraindo, para que ele consiga se manter, apostando que quando tudo melhorar, quando a gente puder estar habilitado e puder fazer com segurança os eventos, a gente esteja aqui para fazer os eventos, né? Porque depois não adianta nada que a gente criar alternativas para empresas e profissionais que vão trocar de ramo, vão deixar de existir, não vão conseguir manter suas empresas, seus empregos. Então é muito triste, assim, né? É muito triste. A gente está tendo que falar sobre isso, mas a gente realmente tem que conversar sobre isso, né? E tem que achar alguns pontos, alguns denominadores comuns e sacrifícios de todas as partes para que a gente consiga ajudar todas as esferas e todas as ramificações desse setor que está arrasado, né? Bom, são muitas dúvidas, né? Vocês dois, nossos dois especiais convidados, já falaram aqui que é muito difícil a gente projetar um cenário e também quase impossível prever para onde vai essa crise, quanto tempo mais vai demorar a passar a pandemia e principalmente projetar uma retomada do setor de eventos. Mas, Miguel, você que é um profissional está inserido na Secretaria Municipal de Cultura, eu aproveito para lhe perguntar se a Prefeitura, o Poder Público, trabalha com alguma perspectiva de retomada gradual das promoções dos eventos aqui em Porto Alegre. Sim. A gente não abre mão de nenhum evento que é importante para a cidade, né? Claro, como eu sou da Secretaria Municipal da Cultura, a gente tem um olhar sobre os eventos culturais e artísticos. Por exemplo, a Feira do Livro de Porto Alegre, né? É inconcebível para a Secretaria da Cultura, e a gente vai fazer todos os esforços que a gente puder de apoiar a Feira do Livro. Esse ano talvez fique muito difícil, ela tem um formato virtual, como teve no ano passado. Os grandes eventos, né, têm tido esse formato. Assim foi também, por exemplo, o nosso Porto Alegre em Cena, que é um festival internacional, que ele é muito importante, conhecido no mundo todo, fez história na cidade, né? Ele tem um formato virtual. Então a gente tenta apoiar e manter esses eventos, né? O Porto Alegre em Cena é da prefeitura, né? Tem mais de 25 anos, né? Então ele é realizado pela prefeitura. Então cabe à prefeitura providenciar essa realização. E nisso a gente tem se mantido. A Feira do Livro é um evento fundamental para a cidade, né? Então a gente tem a perspectiva que em 2021 a gente possamos todos estar vacinados, né? Desculpa, em 2022, e que a gente tenha os nossos grandes eventos daí com uma maior valorização, uma maior atenção, né? Porque a crise ela quase não tem aspecto positivo, mas a gente precisa olhar para tudo isso, né? Refletir, ver o que a gente pode fazer. Ficamos muito engessados, né? Infelizmente, sem possibilidades de reações maiores, fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance, né? Nós temos exemplos, por exemplo, na Secretaria da Cultura, de servidores que trabalharam no Natal, trabalharam no Ano Novo, sem a possibilidade de hora extra, por causa do auxílio da Aldir Blanc, para ver o nível de comprometimento, né? Eu não estou falando só do secretário da Cultura, que trabalha incansavelmente, né? Esses gestores que estão ali nos cargos maiores de responsabilidade. Eu tenho visto, tanto na gestão passada quanto nessa gestão, falando de Secretaria Municipal da Cultura, de um grande empenho, uma grande dedicação, né? Que não conhece feriado, não conhece final de semana, né? Pessoas que trabalham, que ligam, que conversam com a gente, e dentro da medida de cada um, claro, também os coordenadores, trabalhando bastante, mas a gente viu esse empenho de servidores que são de carreira, né, que têm cargos técnicos, que são muito importantes, mas que não costumam trabalhar no final de semana, ainda mais sem hora extra. A gente viu esse movimento durante a pandemia. Foi muito bonito, né, uma união muito grande de servidores usando de uma responsabilidade, sabendo que os artistas autônomos, que os técnicos autônomos precisavam desses recursos. Então a gente usa dessa nossa força de trabalho para fazer as atividades emergenciais, só que a gente projeta que no futuro esses eventos que a gente tanto está batalhando para manter,
né? Como eu estava falando do Porto Alegre em Cena, da Feira do Livro, que eles acontecem virtualmente, não deixam de existir, né? Mas que a gente possa no futuro e até agora poder prestigiar numa ação virtual, poder assistir uma live, algum vídeo aí que é promovido pelas pessoas que fazem acontecer esses grandes eventos nossos, né? Mas que a gente possa lá em 2022, ou quem sabe até em 2021, mas lá para o final do ano, prestigiar muito essa gente que se manteve, né? E que agora a gente sabe, né? Que fazem muita falta e que fazem acontecer os eventos. Então a gente tem essa projeção. Estamos sempre de olho na manutenção e não na perda, no ganho, na retomada, né, desses grandes eventos. Então não se pensa em desistir. Eu estava falando em combate, né, em situação de guerra, é assim que a gente se sente, né? Não perdemos terreno, né? A gente vai em busca. Eu falei sobre o Prêmio Açorianos, ele é mais conhecido de quem é das artes mesmo, porque ele acaba ali sendo um evento que fica, ele é bastante divulgado, né? As pessoas todas, boa parte das pessoas que acompanham as artes conhecem, mas acaba contemplando sendo um momento muito dos artistas, né? Mas veja, é importante manter esse evento virtualmente, né? Para que a gente se apoie, sinta esse amparo da instituição pública, né? E possa de repente estar recebendo alguma remuneração, colocando os técnicos, porque para fazer esses eventos a gente precisa dos técnicos, mesmo que seja virtual, né? A gente precisa que eles trabalhem, a gente precisa estar pelo menos fomentando essa pequena parte. Então é um olhar no futuro, onde a gente não perde os nossos grandes eventos e a gente tem a expectativa de fazer melhor, fazer com mais consciência, né? E com mais valorização, né? Valorizando aquilo que a gente tem, porque a gente sabe quanto que nos custou perder os grandes eventos, por exemplo, os Réveillon de Porto Alegre, que junta 150 mil pessoas, o nosso Porto Alegre em Cena, só para citar alguns exemplos, né? O acampamento Farroupilha, que é repleto lá de manifestações culturais, lá tem dança, tem música, tem as tradições folclóricas, tem desfile, né? Tem uma porção de coisa, um grande evento que a gente não teve, mas virtualmente eles estão presentes. Então, quem sabe a gente possa, no futuro, como sociedade, né? Todos valorizarem, participarmos mais desses eventos e assim a gente vai estar fortalecendo eles, quiçá de uma forma mais efetiva para que eles fiquem ainda mais fortes. Então, dessa crise, que é muito ruim, a gente tira essa perspectiva boa, que é de saber pensar melhor os eventos, com uma melhor estratégia e com uma maior valorização e, por consequência, uma maior participação da sociedade, onde o cidadão, né, ele possa também se apropriar, quem não vai ao teatro, quem não vai ao cinema, quem não participa lá do acampamento Farroupilha ou da Feira do Livro, que possa vir a participar e a valorizar, e assim a gente vai ter um evento mais forte, por consequência, depois da pandemia. Falando justamente dessa perspectiva, da projeção para o futuro, eu queria perguntar para o Fabrício, aproveitar que ele tem contato com os agentes ativos, os representantes dessa área, perguntar para ele como é que está a cabeça, a saúde mental, como o pessoal tem encarado, tem passado os relatos de como está sendo essa sobrevivência durante esse período de pandemia. Olha, tá sendo bem difícil, assim. A gente tenta conversar bastante, o que a gente tem tentado fazer, assim, dentro dos nossos grupos, assim, de eventos, né? São pessoas que a gente convivia todo final de semana, ou pelo menos uma vez por mês se encontrava em algum evento diferente. A gente tem tentado se manter conectados, né? Eu recebo diversas mensagens, assim, semanais, perguntando como é que eu tô, precisa de alguma coisa, tá tudo bem contigo? E eu tento repassar isso também, e todo mundo tá fazendo uma rede solidária, assim, que às vezes a gente fica tão isolado e a gente acaba não conversando com as pessoas, né? E com tantos problemas, o clima tão pesado, que às vezes uma palavra, às vezes uma conversa ajuda muito, né? Então, eu também não canso de mandar mensagem para amigos meus, conhecidos meus que eu encontrava nos eventos. Poxa, tá tudo bem? Vamos conversar um pouco? Como é que estão as coisas em casa? Como é que tá o homeschooling, né? Como é que estão os filhos em casa? Para a gente saber, para a gente se manter são, né? Porque chega algumas épocas, assim, que o clima acaba ficando tão pesado
porque realmente, Matheus, é difícil a gente encontrar forças, né? Porque teve agora, semanalmente, a gente perde algum conhecido, né? Semanalmente alguém infelizmente não sobrevive à pandemia, né? E aí que nem o Miguel comentou, né, que é um estado de guerra, né? Inclusive a gente já perdeu mais vidas do que nas guerras, né? Então a gente fica triste, se abate assim uma certa tristeza e a gente passa isso também para os clientes, né? Os clientes também, o clima geral é um clima triste. A gente precisa resgatar a nossa esperança com pequenas ações, como o Miguel comentou, manter ativa a nossa cultura da maneira que der, né? Da maneira que é possível, né? Manter ativo o nosso calendário cultural, manter ativo algumas tradições, manter ativo alguns movimentos para que a gente não perca coisas que são fundamentais da nossa vida, da nossa cultura, para que a gente consiga encontrar forças, encontrar esperanças para chegarmos vivos, tanto fisicamente, né, materialmente, como mentalmente, no fim da pandemia, né, digamos assim, digamos assim, uma luz no fim do túnel, né? Porque eu não sei quando vai acabar, né? Mas acredito que quando a vacinação avançar, a gente consiga retomar alguma, digamos assim, normalidade dentro do possível, né? Aí me veio uma dúvida, assim, cara, a gente está aprendendo a fazer isso, né? Eu não entrei, assim, na GEPS pensando em fazer política, digamos assim, né? Conversar com deputados, com vice-prefeito, para pensar em leis alternativas, né? Então, não é o meu métier, né? Eu não conheço isso, né? Então, o Miguel comentando, assim, de algumas ações que a prefeitura está fazendo, não sei se me cabe aqui fazer uma pergunta ou uma dúvida, assim, tirar com o Miguel. Eu posso, Matheus? Fica à vontade. Temos pouco tempo de programa ainda, mas o Miguel pode responder de maneira mais breve, um minutinho aí. Fica à vontade, Fabrício. Miguel, tu comentou assim que, claro, a prefeitura, a Secretaria da Cultura tem feito vários eventos e tem se preocupado, e com razão, e eu acho que tem que fazer isso, né? De fazer alguns eventos virtuais, alguns eventos, manter algumas tradições, assim, alguns eventos do calendário, manter eles de forma virtual. É possível, não sei questões de leis, né? Mas é possível para que a secretaria tente fazer um rodízio e contratar profissionais diferentes para tentar abrir o leque e dar trabalho para mais gente, para não ficar sempre aquelas empresas que já estão acostumadas a trabalhar com o setor público, né? Empresas que estão acostumadas a participar de licitações, empresas que já estão acostumadas, mas de repente, para o Açorianos contrata uma empresa, contrata alguns profissionais, para Porto Alegre em Cena contrata outros profissionais e tentar abrir o leque, assim, de repente conversar com associações e associações indicar outras empresas e outros profissionais para que a gente consiga, digamos, aumentar o leque daquelas pessoas que estão sendo beneficiadas com ações do governo municipal, né? Então, com certeza, Fabrício, eu vou ser breve aí até pelo tempo de programa, mas assim, como é o setor público, né, tem que ter a característica da impessoalidade, ou seja, não pode repetir os mesmos, não pode contratar de qualquer jeito, né, tem que contratar de uma forma que todos tenham a mesma oportunidade. Geralmente é concorrência, é licitação, né? Então eu acho que a gente deve conversar mais sobre isso, né, e até para falar sobre as leis, qual que precisa cumprir, como é que faz para participar, quais são as oportunidades, né? Isso é muito importante. O problema é que a gente não tem um volume considerável de recursos para fazer contratações de eventos, de empresas, de técnicos, né? Que isso vai fazer grandes diferenças no nosso mercado, porque é muito grande, né? Nós temos muitos agentes culturais, nós temos muitos eventos, nós temos muitas empresas, e é difícil do setor público, a âmbito do município, né, dar conta de tudo isso, mas está completamente certo em falar sobre isso, né, e perguntar, e de certa forma até cobrar, porque não, né, do setor público que isso seja divulgado, que essa impessoalidade, né, que essa democratização, ela esteja acessível. Então, assim, eu vou te convidar para a gente conversar, de repente, uma outra forma, né,
Eu fico no FUNPROARTE. O FUNPROARTE tem uma sede na Avenida Venâncio Aires, aqui em Porto Alegre, na capital, claro, número 67, e a gente tem um site que é o www.portoalegre.gov.br/FUNPROARTE. FUNPROARTE escreve com M de Maria ali na metade, né, que é Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural. Eu estou dando ali o site porque ali tem os nossos contatos, tem os nossos telefones. Então a gente pode conversar até para tu passar para o teu setor, né, para a gente falar abertamente sobre isso, quais são as possibilidades. Porque, por exemplo, nós temos edital aberto para que empresas se cadastrem junto à Secretaria Municipal da Cultura para poder fazer participação em projetos de fomento a eventos, né? Conseguir recursos nas leis de incentivo à cultura, apelar para a esfera estadual, para a esfera federal, onde a gente tem uma maior possibilidade de volume de recursos que vai gerar mais trabalho, que é o que a gente precisa para daqui a pouco. Então, te faço esse convite e agradeço aí a provocação, né? Ela é sempre muito importante. Muito bem. Então, eu agradeço aos nossos convidados, ao Miguel Sisto, coordenador do FUNPROARTE, da Secretaria Municipal de Cultura, ligado à Prefeitura de Porto Alegre, e ao Fabrício Sviroski, que é o diretor, um dos diretores da AGEPS. Então, o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Fique de olho nas nossas redes sociais para acompanhar mais da nossa programação. Até a próxima edição.